Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Acordo Saúde. Eu, Tabata Santa Rosa, estou aqui hoje com Paula Romano. Olá, Paula! Olá. Vamos falar de um assunto que interessa a todas as mulheres, né? Que já foram mães, que estão para se tornar mães. Vamos falar sobre a amamentação? Vamos. Faz tempo, né, que a gente já passou dessa fase. Faz muito. Mas dá para lembrar, né? Dá. Quem amamentou nunca esquece, né? Não, é um amor muito grande, mas também é um sofrimento. Mas, de repente, as coisas mudaram, porque como já faz alguns anos que isso passou na minha vida, de repente existem algumas técnicas que a gente vai deixar hoje as especialistas tomarem conta, não é mesmo? Seja muito bem-vinda, Graziela Verdade e Mariana Aires. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. Bom, falando de amamentação, por onde começa? Criança nasceu ou a gente já tem que se preocupar com isso no antes? Porque a mãe, ela se torna mãe desde o momento que ela engravida. Mas a parte de amamentação, ela se dá depois que a criança nasce. Mas existem cuidados básicos que a gente também tem que pensar nisso previamente. Tô certa ou tô errada? Eu acho que isso é uma coisa mais recente da gente procurar antes, né? Eu sempre brinco com as pessoas. A gente procura muito o obstetra, né? Quem vai fazer o parto do meu filho? Qual que é a linha desse obstetra? E muitas vezes o próprio pediatra, que é quem vai acompanhar pela Sociedade Brasileira de Pediatria até 21 anos, né? Você vai acompanhar o resto da vida, você não procura. E aí, hoje em dia, existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de fazer a consulta pediátrica pré-natal. Então, hoje, eu vejo algumas pessoas chegando antes do parto, provavelmente por volta do 3º trimestre, para ter informações, inclusive informações de amamentação. Mas eu, mesmo na minha consulta, eu às vezes mando, né? Para mais uma pessoa, que vai dar mais informações ainda para essa mãe se preparar adequadamente para a amamentação. Hoje tem a consultoria em amamentação, né? Geralmente a mulherada faz ali acima de 25 semanas, acima de 30 semanas, para ficar mais recente ali na cabeça, para não esquecer, né? Então, é importante, né? Antigamente falava-se muito em bucha no peito, tinha um monte de coisa que se falava que hoje a gente já vê que não é mais assim. Então, hoje, qual que é o preparo? A informação. Fato, né? Uma mulher informada, ela vai estar mais segura, vai saber até quando procurar ajuda. Isso é uma insegurança minha? Será que isso tá doendo? Mas é normal, não é normal? Então, já fui na consultoria, eu sei, o que esperar de um bebê recém-nascido? Mama bastante no começo? Não? Tá mamando bastante? Será que é porque eu não tenho leite? Ou será que é um comportamento normal de um bebê que acabou de nascer? Então, tudo isso é importante já saber antes. As mães, elas falam muito assim, precisa se preparar para o parto, tá, gente? Precisa. Mas, elas falam, poxa, eu foquei tanto no parto que quando chegou na amamentação eu vi que assim, nossa, não tinha procurado nada. E aí, o parto já passou. E quem que vai ficar lá? Várias vezes ao dia, né? Vai amamentar. Então, informação é importante. Eu posso falar por mim, né? Foi o que vocês falaram. Com o passar dos anos, as coisas vão se adaptando. Eu, quando tive a minha primeira filha, eu era uma adolescente. Engravidei com 15. Quando ela nasceu, eu tinha 16. Então, a recomendação era passa óleo no corporal durante o banho e vai formando como se fosse um bico e passa a bucha. É isso. Foi apenas essa informação que eu tive sobre amamentação. Me tornei mãe. Então, eu não tinha bico suficiente, não sabia qual o traquejo, o manejo, a forma de ter bico. E doía e sangrava muito meu peito. Então, a minha filha não mamou 10 dias no meu peito. Então, saiu do peito por inexperiência, porque eu tinha muito leite. Meu sutiã foi para 56, gente. Então, tinha muito leite, mas não sabia o que fazer. E ainda o muito que eu tirava, jogava fora. Não tinha essa questão de armazenar ainda, porque começou a empedrar. Então, inexperiência
estamos falando do ano 2000, tinha internet, mas não era tão acessível a Não tinha informação. né, sobre amamentação, assim, não tinha. Essa foi minha primeira experiência. Para você, Paula, como foi? Não, foi parecida. Exatamente, porque eu também tive um problema, assim, eu não tinha bico e sangrava, doeu muito, assim. E aí a única orientação que eu tive foi no próprio hospital, que as enfermeiras vieram, né, e me trouxeram um bico de silicone. E aí falou, então você amamenta assim. Então, assim, e eu não consegui amamentar depois sem esse bico. Eu não tive esse prazer, sabe, do bebê, do contato físico, não. Porque o meu bico acho que nunca saiu. Ele ficou assim, carne viva. E eu pelo menos só tive a informação da enfermeira do hospital, né? Então, quer dizer, 2 dias ali, depois você vai para casa e faz o quê, né? Na nossa época não tinha nada. Tinha uma pomada que vinha de fora, que era importada, que custava um absurdo, que você tinha que comprar para passar, porque dava uma refrescada, assim, né? Mas não tinha a informação que tem hoje, não tinha. Uma pena, né? Não só não tinha informação, como também era normalizado a dor, né? Exatamente. A minha avó conta, assim, que quando ela sentia dor na amamentação, deram um rolinho pra ela morder. Nossa. E amamenta aí, não tem outra opção, né? Ainda mais, sei lá, minha avó, imagina, não tinha fórmula, não tinha nada, ou se amamenta ou se amamenta. Então, a normalização da dor e a questão de que, eu brinco sempre, né? A medicina é uma verdade transitória, né? Se vocês pararem pra pensar, uma hora o ovo é bom, uma hora o ovo é ruim. E a amamentação, ela passou por esse processo também, né? Uma hora a dor é normal, a outra hora, será que tá certo sentir essa dor? Será que faz sentido a gente passar por tudo isso durante a amamentação? Ou se eu tiver uma rede de apoio, uma pessoa informada, uma pessoa que se especializou nessa área para me auxiliar, eu consigo fazer com que isso seja menos doloroso, menos sofrido e mais eficaz do que foi para muita gente? Eu acredito que vale a pena a gente falar da nossa experiência como mãe, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, poder saber que elas estão amparadas, que acontece. Não seria para acontecer, mas acontece. E entre certo e errado é experiência vivida nossa. Já na minha segunda gestação, eu consegui fazer a pegada melhor com o Murilo, mas eu tive ainda alguns dias de sofrimento. Que eu pegava a toalha de rosto, botava na minha boca, porque estava fazendo o bico entre certo e errado, eu chorava e deixava, mas depois isso passou. Porque daí se tornou normal, fez o bico e a amamentação passou a ser prazerosa. Ter aquele momento família Doriana que a gente vê, você pega o bebê e sorri, você sente o leite descendo e todo aquele amor e carinho acontecendo, porque você percebe que a criança está se saciando, que você está conseguindo alimentá-la. E tem aquele momento de plenitude, mesmo diante a noites não dormidas, a dores e tudo mais. Então, acho que é importante ressaltar e não apenas romantizar tudo isso, né? Trazer isso para as mamães novas e para quem já foi mãe e está se arriscando novamente, virar e falar assim, eu não estou sozinha nessa jornada. Que bom que o Atibaia Health, o portal, está promovendo profissionais da área para estar falando a respeito disso. É bem importante mesmo, porque eu já atendi famílias que era o 4º filho e ela não tinha conseguido, na verdade era a 4ª filha, né? Os 3 primeiros ela não tinha conseguido amamentar. Aí a mãe chegou para mim bem assim, Gra, é assim, não amamentei, meu sonho é amamentar, não amamentei os 3 primeiros, fala a verdade. Se eu passar com você, vai dar para amamentar? Gente, quem falar com certeza. Mentira, não dá para saber, né? Porque vai depender do bebê, vai depender da mãe, vai depender dos 2 juntos. Então, depende de um monte de coisa. Mas eu falei, não posso te garantir, mas com suporte e técnica, a chance é bem maior, né? Resumo, no final, a mulher tava ali, a mãe tentando desmamar. Gra, agora é pra desmamar. E até animou, já teve o 5º. Mas então, eu acho assim, importante isso que... Desculpa. Imagina. Isso que vocês falaram, que a mulher só se preocupa com o parto. Principalmente antigamente, que não tinha essa quantidade de informação sobre a amamentação, né? Então, eu, por exemplo, eu só queria saber como que vai nascer, anestesia, só.
E aí existe mesmo uma romantização, que é aquela cena linda da mãe com o nenê. E quando não acontece, a gente se frustra, né? Eu me lembro que eu me senti, assim, muito mal. E, assim, a gente não tem que sentir essa culpa também, né? Porque, às vezes, infelizmente, não dá, né? Tem Então, acho mulheres importante falar disso. que demoram para buscar ajuda. Não sei se é algo consciente ou inconsciente até. Porque tem aquela questão de, poxa, eu sou mãe, né? Não estou conseguindo preciso dar alimentar conta, né? meu filho. Não, eu vou tentar. Só que, gente, não é o tentar sem técnica não vai mudar muito, né? Precisa ou dar certo, só que depois de um tempo sofrendo, não precisa ser assim. Né? E vai além, né? Você demanda também um custo, né? Você ter essa rede de apoio também, pensa bem, né? Você acha que toda a população brasileira que tem dificuldade com a amamentação vai conseguir ter uma consultora de amamentação, vai conseguir... Então, assim, a princípio, eu falo que para a gente garantir que a amamentação aconteça, é caro. É caro, você tem que ter uma infraestrutura de rede de apoio dentro de casa, né? Tem que ter uma família para amparar essa mãe, para poder levar uma comida para ela, para poder descansar, porque o estresse, o cansaço vão fazer com que a produção dela diminua. Então, tem um contexto social. Tem um contexto de, se ela for num posto de saúde, por exemplo, e for atendida por um pediatra que não deu a menor importância em relação a essa amamentação, não viu a técnica, acabou. Né? Aquela amamentação foi fadada ao fracasso. Então, assim, eu brinco que o céu é o limite em termos de investimento, tanto de tempo, técnico e, infelizmente, financeiro, né? Porque não é todo mundo que vai chegar nesse grau de... Nossa, vou no pediatra, vou numa consultora, vou numa fono, né? Olha só o grau de complexidade que pode chegar numa amamentação, né? Eu acredito que a gente tem que partir assim para a parte um pouco didática para conseguir depois auxiliar essas mães, pelo menos pela informação inicial. Até porque hoje vocês estão aqui para fisgar a atenção dessas mamães, futuras mamães, para elas falarem: eu já sei quem vai me auxiliar nesse processo. Então, o que fazer quando há dor nos mamilos, fissuras ou rachaduras? Como evitar que isso prejudique a amamentação? De verdade, procurar ajuda. Sabe por quê? Eu poderia até falar assim, tá com fissura, passa tal coisa, passa não sei o quê, faça tal coisa. Faz uma simpatia. Mas reze. Casca de mamão. Não, gente, mas é que precisa ser avaliado. Por que tá com a fissura? É só um posicionamento. Tem coisas que funcionam, tá? Eu posso chegar aqui e falar assim, olha, mira o mamilo, mas no lábio superior do bebê, espera ele abrir bem a boca, aí você pode ajudar com a mão vindo, com a cabecinha. Tá, pode ser que ajude para algumas já, pô, legal, essa informação já ajudou. Mas, por que tá fissurado? Será que o bebê tem uma disfunção oral? Ou seja, será que o bebê está fazendo alguma coisa ali com aquela boquinha que está prejudicando a sugada? Será que é um período de adaptação e as coisas... Ele só está aprendendo e as coisas vão melhorar? Às vezes é só posicionamento e pega também, mas às vezes não. Às vezes tem uma questão muito individual, mesmo que né? está atrapalhando. Então... existem, claro, as orientações, que nem eu falo, né, no Instagram, poxa, você entrar lá no meu Instagram, tem um monte de orientação, de dicas, né, em relação à amamentação, mas são dicas gerais, né, então também é importante saber que, pô, seguir isso não funcionou, não espere o mamilo tá lá sangrando e cair, né, porque não precisa passar por isso. E apesar de ter essa questão, tem um custo. Tá, mas tem o banco de leite aí. Aqui em Atibaia agora... Tem, né? Agora tem. Mas temos ali o banco de leite. A própria também maternidade, né? A maternidade. Então, assim, em todo lugar se tem, às vezes, uma orientação de uma pessoa que não está atualizada. Não estou falando, tá? Tem fonoaudiólogas, tem o pessoal da enfermagem, consultoras, pediatras, enfim. Mas eu tô falando que tem muita gente também que tá vindo forte nessa área, sabe? E para ajudar. E aí tem o serviço particular, mas tem o serviço público também, e a gente precisa aproveitar. Né, eu acho que a questão é muito na complexidade, né? Eu falo que, por exemplo, a amamentação é como se fosse um complexo chave-fechadura.
Quantas chaves a gente já viu igual? Vê, né? Você precisa de uma fechadura adequada, você precisa de uma chave adequada e muitas vezes você precisa do chaveiro para dar aquela limada, passar aquele grafite, que é mais ou menos isso. Na hora que você tentou a chave e não deu certo, opa, tem que chamar especialista, tem que chamar esse chaveiro, tem que jogar um grafite, tem que dar uma limada para ver que a coisa encaixa. Mas é individual. A minha chave vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da sua, e eu vou tentar seguir regras muito parecidas que não vão dar certo, né? Tem como saber se o bebê tá mamando o suficiente? E há alguns sinais pra gente observar? Se é ganho de peso, se é comportamento? Eu sempre, principalmente nas consultas pediátricas pré-natais, uma das coisas que eu mais bato na tecla, que eu acho que é o que os pais têm que observar na maternidade, é que um bebê que mama bem é um bebê que vai fazer muito xixi e é um bebê que vai fazer muito cocô num primeiro momento. Então, você ter um trânsito intestinal e um trânsito urinário frequente, aquela criança que nasceu, já tem aquele mecônio, está fazendo xixi, não importa a quantidade, tem esse resíduo desse trânsito, é sinal de que as coisas, que está entrando. Isso vai ser para sempre, né? Eu vou dar um exemplo. A criança está com diarreia. A primeira coisa que a mãe pergunta, preciso levar no PS para hidratar? Eu pergunto, tá fazendo xixi? Ah, tá. Então, provavelmente, essa criança deve estar hidratada, está sobrando. Então, isso é um sinal de que está entrando suficientemente. Então, uma coisa que eu bato na tecla. Tem troca de xixi? Tem troca de cocô? Provavelmente está entrando. E aí, a gente fica um pouco mais tranquilo. E a outra ressalva que eu sempre deixo bem claro é... Cuidado, que as pessoas têm uma associação de um bebê que está dormindo é um bebê que está saciado. E isso não é verdade para um bebê pequeno. Um bebê pequeno, eu posso ter um bebê, sim, dormindo e saciado, mas eu posso ter um bebê extremamente sonolento e que, se eu não acordar aquela criança, ele vai passar umas horas aí sem mamar, o que vai gerar um ganho calórico deficiente durante 24 horas, que vai gerar uma perda de peso. Então, assim, essa história do mamar de 3 em 3 horas, né? Na verdade, é vamos falar, um limite que a gente tolera para a criança mamar. Ela pode mamar antes do que isso, mas assim, um bebê que não tá mamando, chegou em 3 horas e não tá querendo acordar pra vida, amigão, vamos lá, que agora não é a facilidade que era dentro da barriga, você vai ter que se esforçar para ganhar o seu leitinho. Então, são situações que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, não tá fazendo xixi, não tá fazendo cocô, eu vou ter que dar uma incentivada nessa criança a mamar mais vezes, mais eficiente e ter uma atenção especial, principalmente ao xixi inicialmente. Tem também a questão, né, que ela falou desse relaxar. Ou seja, está dormindo, pode, então, tá tudo bem, como pode não estar, vai. Mas um bebê que termina a mamada ainda abrindo boca, procurando, e que termina que não está relaxado, então, assim, o relaxado pode ser que mamou bem, pode ser que não. Agora, o que não está relaxado, alguma coisa tem aí. Porque terminou a mamada, foi para um peito, foi para o outro e continua assim, mamilos, fotos, né? Procurando o mamilo aqui. Fala, ué, o que aconteceu? Será que realmente ele conseguiu fazer essa transferência de leite? Conseguiu mamar o suficiente ou não, né? Então, algo para prestar atenção. Você me fez lembrar, o meu último neném era preguiçoso e ele dormia. O Danilo queria morrer comigo, porque eu botava o dedo na bochecha e acordava ele para estimular, para ele não ficar chupetando e dormindo no meu peito, porque eu queria só 2 coisas na vida: lavar o meu cabelo em paz, né, tomando um banho, e dormir. Então eu falava assim, meu amigo, né, falava, meu caro filho, mame, que eu também preciso dormir, porque eu tava esgotada. Então eu não deixava ele dormir de jeito nenhum. Então a hora que ele dormia, o Danilo, tadinho, você tá judiando dele, tá pondo a mão na bochecha dele pra acordar ele. Ele mama ou ele dorme. As 2 coisas, não. Comigo, não. E foi dando certo, porque daí ele tinha o tempo dele de mamada. Exatamente, para depois dormir eficazmente. E a mãe também conseguiu ou tomar banho ou dormir, né? Vou até dar uma dica em relação a isso, tá? Pode ser mesmo só essa questão do está mais sonolento e aí mexer ajuda, tá? Mas bebê vai muito atrás de fluxo. Isso. Então, quando
o fluxo está diminuindo, e veja, não porque a mãe não tenha leite, tá? Porque ele está mamando, então o fluxo começa também a diminuir. Não que nem mamadeira que vai baixando assim, tá? A gente tem reflexos de ejeção, ou seja, desce leite, o bebê vai mamando, aí ele tem que se esforçar para vir outra descida do leite, mas essa outra descida já vai estar mais fraca do que a primeira, aí vai ficando cada vez mais fraco, porque o corpo entende que o bebê já está ficando saciado. Então, uma dica, quando o bebê está assim sonolento, é tirar o bebê do peito, ver se quer arrotar, se não quiser tudo bem, mas trocar de lado. Porque aí quando ele começa a mamar do outro lado, então, quando desce o leite, desce dos dois lados. Então, quando ele começa do outro lado, já começa com o leitão. E aí, às vezes, o bebê já se empolga. Então, essa mamada pode ser até mais rápida. Você me fez lembrar, porque o que eu fazia, gente, aqui se eu tô fazendo errado, eu tô passando vergonha no débito, no crédito, tá tudo certo, documentado, mas como ele mamava de 1h30 em 1h30, eu não revezava o peito, eu dava um peito só, entendeu? Então ele mamava, aí ele arrotava, ou às vezes até voltava um pouco de leite, aí depois na outra 1h30 eu dava o peito que também tava mais cheio, sabe? Podia ser um erro de mãe de segunda viagem. Não necessariamente. Mas eu fazia isso para deixar como se fosse reserva. Tava estocando, então, entendeu? Mas isso não... Na verdade, para mãe que tem bastante leite, uma técnica que a gente usa, nem é tão comum assim a gente usar, mas que existe essa técnica, é justamente você amamentar de um lado só, várias mamadas seguidas e deixando o outro... fazendo uma ordenhazinha de alívio ali, só para também não inflamar, mas para ir deixando o leite parado ali. Quando o leite fica parado ali no peito, o nosso corpo entende que também não tem que ficar produzindo mais, né? Então, essa ideia é muito de mamadeira, que a gente vê o utensílio e vê mamando o leite fazendo assim, né? Muita gente fala, se tivesse um peito transparente com medida, ia ser ótimo, né? Falei, opa... Mais ou menos. Seria, não seria, mas ainda não ia saber quanto que mamou. Por que não? Porque você ia ver lá, né? O bebê mamando, o peito ia fazendo assim, o leite. Aí, de repente, ejeção de leite. Opa, subiu. Aí começa a fazer, opa, subiu. Então, ia ficar, eita, e aí? Quanto que mamou? Aquela máxima, né? O peito não é reservatório, ele é fábrica, né? Enquanto tá mamando, tá sendo produzido, tá sendo ejetado. É um processo muito mais complexo do que só uma mamadeira, né? Então, tem que tomar cuidado com essas relações que a gente faz direta de uma mamadeira para um peito, que não vai rolar. Se tem uma mãe que dá uma mama só, por exemplo, mas que tem ali um intervalo a partir de 2 horas, pensando início da mamada e início da outra mamada. Ok, mas se como é 1h30, tal, eu tentaria mudar e assim, vamos testar? Mudei, não adiantou. Mudei, vomitou. Ok, mas eu tentaria. Geralmente dá certo, assim. De aumentar esse espaço, o intervalo de mamadas. Aí, ó, vivendo e aprendendo. É isso aí, para a próxima vida agora. Eu vou lembrar, eu vou visitar esse episódio. É normal a produção de leite diminuir em determinados momentos? Exemplo, após 2, 3 meses, ao iniciar o retorno ao trabalho, o que pode causar e como agir? Na verdade, por conta até dessa complexidade, né, a gente está sujeito a hormônios, e esses hormônios, esses secretores vão fazer com que a nossa produção modifique. Então, o próprio cansaço da mãe pode ser uma das causas de diminuição, um estresse. Então, aconteceu alguma situação muito grave, por exemplo, uma perda de um ente querido, coisas do tipo. Você ficar estressada pode gerar uma baixa produção significativa, a depender da situação. Mas acontece que o nosso corpo, eu falo corpo é sábio, né? Ele vai tendo uma produção que é de acordo com a necessidade do bebê. Então, o que a gente geralmente observa, ao nascimento, quando tem a pojadura, né? A gente fica com aqueles peitos gigantes, uma produção muito grande. Por quê? Porque eu não sei quanto que essa criança vai mamar. Então, eu vou lá, faço uma produção gigantesca, mas aí, aos poucos, há um equilíbrio. O quanto essa criança mama? É tanto. Então, eu começo a ter uma diminuição dessa produção suficiente para aquela criança. E é engraçado que, normalmente, me fala se eu tô errada, segundo, 3º mês, a mãe entra em contato com a gente e fala, lascou, meu leite secou. Não tenho leite suficiente. Mas não é
é mais uma questão de sensação, porque antes tinha aquela sensação, um peitão grande, aí a criança mama, né? Vazava, a criança mama, fica assimétrico, né? Não, que peito que foi? Ah, foi esse. Aí a criança mama, diminui. Não sei, eu não tenho peitão. vai tendo. Assimétrico. E aí a mãe fala, não vaza mais, não enche mais, como é que... Acabou o meu leite. E não, você só teve uma adaptação à produção para aquele bebê. Aí depois a criança começa a comer. É natural que a criança diminua um pouco dessa amamentação. E se ela vai diminuir essa amamentação, por que meu corpo precisa produzir tudo isso? E aí eu diminuo mais um pouco. Essa mãe vai trabalhar. De uma forma geral, já não tem aquela criança que está estimulando o tempo inteiro. Vai diminuir a produção dessa mãe também. Então, é uma bênção, né? Porque o corpo é sábio, ele vai produzindo conforme a dança, mas também eu tô mais sujeita a essas intempéries externas. Fiquei deprimida, tô cansada, passei por uma noite mal dormida. Isso inclusive, elas reclamam. Final do dia, a minha produção cai. Não é assim? E a mãe tá esgotada. Então, tem bastante relação com as questões externas e com a adaptação corpórea e a idade da criança, né? Posso falar da hora da bruxa? Você pode falar o que você quiser. Gente! Hora da bruxa, a gente chama, que é a partir das 4 da tarde, assim. A gente já sabe que esse reflexo, essa descida do leite acaba vindo mais fraco. Então, assim, a mãe tem leite? Tem. Mas é um momento que o bebê já foi muito estimulado, a mãe também já tá lá o dia inteiro na lida. E aí o bebê briga no peito e tal. Geralmente é fim de tarde e noite. E aí começa, eu não tenho leite, eu não tenho... E aí eu falo, gente, dá os 3 peitos. 3 peitos. Deu lá, foi pro outro, volta pro primeiro. Por quê? Lembra que quando desce o leite, desce dos 2 lados? Então, ó, foi aqui. Veio aqui, ó, quando desceu aqui, já desceu aqui também. Então, volta. Isso facilita tanto a vida da mulher. Gente, dá os 3 peitos. Fim de tarde, aqui é pra, né? Fim de tarde, deem os 3 peitos. Né? Isso ajuda muito. As mães fazem isso e falam, nossa, como ajudou, nossa, agora ele dormiu. Porque fica aquela... Termina a mamada e o bebê fica ainda agitado. Então, quando a gente faz, né, muda mais vezes, facilita bem. E outra coisa que eu sempre, óbvio, né? Dá e não dá, né? Mas aquela sonequinha pós-almoço faz tanta diferença para a produção do leite dessa mãe à tarde. Lógico que a gente depende de uma criança dormir, de uma rede de apoio e desencanar de toda a casa que está virada Difícil, né? Mas é aí que tá, né? Qual que é a nossa função naquele momento que você acabou de ter um bebê recém-nascido? Gente, de longe olhar para essa casa. Você tem que olhar, você tem que manter um ser humano vivo. Esquece a louça. Cuida de você e desse bebê. Depois a gente vê o que acontece. Mas assim, dentro do possível, né? Eu falo sempre isso. Se conseguir ter esse momento de levantar essas pernas, dar uma descansada, dar uma desacelerada, diminui a adrenalina, diminui o cortisol. Quem sabe essa hora da bruxa não consegue ser um pouquinho menos mais leve, né? Estressante do que se você estiver na lida o dia inteiro, dá mamar, não sei o quê, vai lavar a louça, vai... Calma, vai tudo... A louça não vai sair andando, né? De uma coisa a gente tá certa, vai ter louça pro resto da vida e enquanto eu viver, vai ter louça lá. Então, a gente tem que ter esses momentos de poder saber parar também. Eu acho que isso é importante. O mais legal é que eu vou fazendo uma viagem, vou lembrando, né? A época que o Murilo nasceu, eu tinha uma amiga que tinha um bar-restaurante aqui na cidade e ela precisava de ajuda para trabalhar no caixa. E naquela época era dinheiro, gente, não era cartão de débito e crédito, então não dava para se confiar esta função para qualquer pessoa. E eu, que adoro um desafio, sempre valente, né? Falei, eu te ajudo. E eu tava com o Murilo, acho que com 3 meses. E comecei a trabalhar de quinta, sexta, sábado e domingo, ajudando ela no caixa. Só que eu chegava às 9 da noite e saía às 4 da manhã. Não dormia tanto. O que foi acontecendo com a produção de leite? Foi diminuindo cada vez mais, porque eu não descansava, eu não dormia. Então, o que eu comecei a fazer? De segunda, terça e quarta, eu estocava leite insanamente para suprir o final de semana, porque a minha produção durante o dia, por eu não ter descansado, não era o suficiente para eu tirar ainda para deixar para a noite. Então, aí o Danilo falava assim, ó,
não tá dando mais, né? Porque ou você trabalha ou a gente amamenta o filho. Não adianta ter o dinheiro e não ter o leite ali para amamentá-lo. Mas deu certo. Deu aquele estresse necessário, mas vocês falando exatamente, alteração de rotina, de sono, tudo influencia para que você não consiga amamentar bem o seu filho, né? E a frequência Das também mamadas, né? é muito importante, né? Então, diminuir o número de mamadas influencia Na diretamente diminuição da na produção. diminuição da produção. Então, mas, por exemplo, do meu segundo filho, simplesmente o meu leite sumiu, né? Sumiu. Tava dando de mamar, ele começou a chorar, chorar, chorar. Fui ver, não saía uma gota, não saía. Meu leite sumiu. Sumiu. E aí... Ela deu até uma respirada aqui. Mas foi o que Não, minha cara aconteceu na época, né? Não sumiu, né? Vamos fazer hipóteses? Hipóteses. Eu queria ter te avaliado. Ah, eu também queria que vocês existissem. Possivelmente, esse bebê não estava conseguindo extrair adequadamente né, fazer o estímulo adequado para manter a produção do seu leite. E em algum momento, o seu peito entendeu, não tem estímulo, não tem mais preciso de leite. tanta produção. E aí, de novo, será que... Eu sempre bato nessa tecla, né? As mães sempre... Eu falo, de chicotinho deixa do lado de fora da sala, porque aqui dentro não cabe. A mãe sempre acha que a culpa é dela, né? Meu peito, minha meu produção. leite, meu peito. Porque a gente é responsável por isso, teoricamente, E eu vou ser né? bem sincera, pelo que você tá falando aí, se bobear, tô errada ou não? Você acha que... Vamos falar uma das hipóteses mais prováveis. Se bobear, era um problema do seu filho, de não conseguir ordenhar adequadamente. E gerou E aí uma ele menor ficava produção. Então, mas é uma estressado. pena, né? Sim, não ter Não ajuda. dá pra saber, né? Não dá pra saber o que aconteceu. Mas existe essa possibilidade de, às vezes, ele não conseguir extrair, e aí ele ficava irritado, e aí você ficava tensa. E aí, sabe qual é o hormônio responsável por essa descida do leite? Ocitocina. Paz e amor. E aí um bebê... Você vai estar paz e amor? Desesperador, Com certeza né? não, né? Desesperador. Aí já dá aquela travadinha. E aí você, não tem o leite. Aí É um vira ciclo, né? ciclo, Vira um né? ciclo. Precisava de alguém na hora falar, Mas é uma pena que eu não tive essa... respira. Essa Respira, ajuda. que as coisas vão funcionar. É o que você fala, né? Eu, com a minha filha que eu não amamentei, eu jogava 800 ml de leite fora todos os dias. Só para eu não Que empedrar dó. leite e não sabia que podia armazenar para Jogar dar um depois. Doar, né? Hoje a gente fala, você tá jogando ouro no lixo, né? Mas você entende? Então, olha só o que a desinformação faz, né? Com a pessoa. E eu fui ter a minha segunda gestação 7, 8 anos depois. E eu guardava leite para trabalhar. Então, olha a questão diferença, de né? diferença. Não é só o fator de idade, mas é a desinformação no contexto total. Desde a base de pediatra e tudo mais, entendeu? Da fórmula, entendeu? Isso que eu ia falar. Quando a mãe quer amamentar e passou por um desmame, muita gente aí é responsável. Mas aí né? também Não é o que eu fica aquela falo. culpa da mulher. Porque tem muita influência também de todo mundo, né? Sim. É uma mãe que fala, uma tia, uma vizinha, uma amiga. Você Exato. fica perdido, né? Mas também, refazendo a minha fala, porque a gente tem que fazer as coisas corretas, né? Eu acabei de falar, o pediatra falar, deixa a fórmula. Mas também era uma menina de 16 anos que não sabia o que queria, que estava com o suporte da mãe. Então, tipo, a mãe que tá cuidando da neta... Deixa ela dar assistência. Então, já que ela não sabe o que ela faz com o peito, Sim. entendeu? Então, E eu pode dou uma ser... mamadeira e pronto. Exatamente. Pode ser, às vezes, até uma questão que hoje eu questiono, mas tá tudo certo, entendeu? Não tem o certo e errado. Estão todos vivos, aconteceu, mas é o contexto mesmo que pode causar esse desequilíbrio e que hoje me traz esse viés de tipo... Poderia ter sido diferente? Sim, poderia, mas não seria Não como dá. é o final hoje, entende? Mas até essa questão que você falou do pediatra, deu a fórmula. Hoje, se essa mãe tem informação, e elas têm, né? Elas chegam até com mais informação do que deveria, porque chega com aquela bagunça na cabeça. O pediatra chegou e deu fórmula, ela fala, sei não se eu quero passar com essa pessoa. Eu acho que eu vou procurar uma segunda. Então, assim, a informação também te faz procurar outras opiniões, outras opiniões. E é isso, né? O que a gente tinha de informação naquela época? Você chega lá... E a gente já teve paciente que foi preciso dar uma fórmula nesse comecinho para dar uma
Não tô. Falou, não, a mãe Não tá foi dando uma não surtada. foi 2, né? Então é isso, vamos. Só que a partir do momento que vamos. Já temos vamos uma data acompanhar, marcada para. Vamos acompanhar de perto, porque a chance do desmame é grande. Se a pessoa, né, o pediatra colocar ali fórmula e não tiver um acompanhamento, tá ali, ó, desmame. Tá assinando desmame. Né? Então, a questão não é o dar a fórmula ou não, né? É uma fórmula bem colocada e no momento até que, às vezes, pela parte emocional mesmo, ok, contanto que o pediatra saiba o que está fazendo, saiba dos riscos e tá ali, ó, Preparado para tirar a qualquer para momento, amenizar, né? Começou a ganhar peso, começou não sei o que, tá fazendo mais xixi, vamos diminuindo a fórmula? Porque a família fica insegura, é natural, né? E começa a ver, não, então não estava ganhando peso, aí começou a ganhar peso com a fórmula. Fica inseguro, pô, vai tirar a fórmula? E se começar a não ganhar peso de novo? Não, mas enquanto isso a gente está trabalhando esse bebê para sugar melhor. Então, não, então vamos tirar aos poucos, né? Quantas vezes a gente não fez transições assim, de ir tirando aos poucos, aí a família vai, não, beleza, tá ganhando peso, continua, tal, tira, continua ganhando peso, porque foi acompanhado. E o que a gente está fazendo aqui, né, não é o certo e o errado. Não, a gente está não. falando que o que cabe e você se sente confortável diante da sua rotina, da sua família, Sim, né? sim, Assim com como se a certeza. gente fosse falar de parto cesárea Cesárea ou ou normal. natural, O que é bom para um, às vezes pode não ser aplicado para o outro e tá tudo certo, né? A gente não tá querendo levantar nenhuma bandeira de polêmica aqui. Eu falo que você ser ativista é uma coisa muito preocupante, né? Não dá pra você... outro dia vieram pra mim e falaram assim, você é a favor da amamentação? Eu falei, como assim? Tem gente que é contra? Né? Porque, não entendi. Tem? Que eu saiba, não. Espero que não. Mas aí já ia ser novidade. Não, mas é que contra as não, pessoas... mas às vezes a pessoa fala muito assim, não, sou super a favor da amamentação. E é isso. Aí, de repente, na primeira espirrada do bebê, dá fórmula e não segue. Eu acho que a questão do Então, a favor é você assim, fala- você vai fazer de tudo pra que eu consiga nessa amamentar? questão. Você vai me apoiar? É isso. E só que assim, entra num ativismo que não faz sentido, né? Eu sempre brinco, a gente já teve situações até recentes. Crianças que perdem peso num nível que você fala assim, se eu não engordar esse neném, ele não vai ter massa muscular pra conseguir mamar no peito, pra conseguir engordar, pra conseguir... Então assim, vira um ciclo vicioso que às vezes eu entro com a fórmula pra engordar a criança, pra ela conseguir mamar no peito, pra conseguir tirar a fórmula. Você acabou de dar a bola que tá aqui, ó. Existe leite fraco ou outras mitologias relacionadas à qualidade do leite? Leite fraco, não, de jeito nenhum. O que acontece é, às vezes, o bebê não conseguindo extrair o leite suficiente ou a mãe que não tem uma produção adequada de leite. E aí tem alguns casos que são fatores de risco para isso. Mas o leite que está lá é perfeito. O que pode acontecer é do bebê não estar mamando o volume adequado e aí pode ser por ele ou pela mãe. Bom, vamos pegar um exemplo bem fácil. África, né? Se você pega uma criança na África até os 6 meses, essa criança é absolutamente bem nutrida, se ela está em aleitamento materno. A partir do momento que você passa para alimentação complementar e que aí você tem uma demanda alimentar ruim, a chance dessa criança ficar desnutrida é maior. Então, eu sempre falo, a gente tira, é muito sábio, né? A gente tira da gente para dar pro filho. Pra criança não vai faltar. A mãe vai perder o cabelo, né? Vai ter A unha enfraquece, o cabelo fica opaco, você fica magro. Exatamente. Pra você pode ser que falte, mas pro bebê não existe isso. A questão da produção, né? Existem vários fatores que podem alterar essa produção e eu acho que hoje uma coisa que a gente tem visto bastante é a questão de cirurgias. Não que, pelo amor de Deus, a cirurgia esteja fadada a uma amamentação fracassada. Mas o número de pessoas que fazem as cirurgias mamárias muito cedo, antes da gestação, é grande. E você mexe em inervação, você mexe no mamilo, você mexe em uma série de coisas que, sim, pode gerar algum tipo de prejuízo depois. E aí você fala com essas mães nessa hora, ela fala... E agora vai prejudicar, eu não devia ter feito essa cirurgia. Eu falo, mas é que na hora que você fez a cirurgia, você nem pensava em ter filho, né? Então, mas não que vai ser fadado. A gente, ixi, quantas vezes a gente deu conta de fazer amamentar? Mas aí vai de cada profissional. Quando eu fui fazer a minha prótese, a primeira coisa que o médico perguntou, você quer ter mais filho? Exato. Porque ele ia fazer a mastopexia e ia remover a
auréola, o mamilo, Isso. por ali. Ele falou, aí você não vai conseguir mais amamentar. Eu falei, não, já estou laqueada, tá tudo certo. Entendeu? Mas Pode eu acho mandar que o que falta, às vezes, é isso. Porque eu tinha amigas minhas, novas, que foram fazer a prótese e tudo mais, mas fizeram de um modo que depois, quando elas se tornaram mães, elas não conseguiram amamentar. Então, de repente, acho que essa questão de não Do comentar, profissional. ambos, né? Ou a pessoa não saber se ela ainda Quer ou não, queria ou não, e o profissional também não fazer Também não essa falar, pergunta, né? Porque o risco existe quando mexe, principalmente na redução, né? De mama ou mastopexia também. Que, quanto mais mexer ali, maior risco é. Quando coloca silicone, a gente tem uma questão também, que às vezes pode achar que é por causa da cirurgia, mas a gente tem também um negocinho aí chamado hipoplasia mamária. Então, uma mãe que tem menos tecido glandular, ou seja, menos bolinhas ali que vai produzir leite, tá? E aí, elas têm umas mamas mais cônicas, assim. Tubulares. Tubulares. Né? Obrigada. Perfeito, parceiro. Tubulares, tá? Que são bem características. E aí, a mulherada começa a achar feio e tal, e muitas vezes colocam silicone. E aí, veja, já tem um risco ali, ó, antes da prótese. Não foi a questão da prótese. Então, assim, chegou pra mim com prótese, eu já pego lá atrás. Como que era teu peito antes da prótese? E aí, na gestação, cresceu, não cresceu? Porque, às vezes, a questão não é a cirurgia em si, sabe? Pode ser... Algo mais... Anterior. Bom, vamos mais alguma pergunta aqui, ó. Até que idade a amamentação deve ser exclusiva? E até quando continuar com alimentação complementar? Quais as orientações aqui no Brasil? Existe um padrão? Sim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, eles são bem categóricos. 6 meses de alimentação exclusiva. Aí, a partir dos 6 meses e a criança apresentando sinais de prontidão, a gente começa a introdução alimentar em associação com a amamentação, perdão. Então, se você continua com esses dois, mas a amamentação continua sendo o principal alimento da criança até 1 ano de idade. E o que a gente espera? Que até 1 ano de idade eu já consegui fazer uma introdução adequada para que com 1 ano essa criança consiga comer bem. A manutenção da amamentação por 2 anos ou mais também é uma recomendação tanto da sociedade quanto do Ministério para garantir melhor imunidade, vai muito além da alimentação a partir de 1 ano. E eu, sinceramente, é a hora que a mulher decide. Não somos nós, médicos, não somos as consultoras e muito menos o Ministério ou a sociedade. A mulher que tem que se sentir segura o suficiente para manter até quando ela acha que para ela faz sentido. Tô errada? Não, tá certíssima. Mas o que a gente recebe de preconceito aí também nessa fase, né? Então, desinformação. Então, assim, o leite vira água, coisas assim. Não, gente. Depois de tanto tempo não precisa mais. Vira suco de uva Sempre integral. Então, o leite sempre, assim, é importante, sempre vai ser importante enquanto tiver, né? Mas é isso. Chegou num ponto que, assim, se a gente pensar no desmame do bebê, não existe uma idade certa, mas já tem sido visto ali que por volta de 3, 4 anos, que nem é mais bebê, né? 3, 4 anos que eles deixariam de mamar sozinhos, tá? Mas assim, uma média, muito por cima ainda pesquisa e tal. Geralmente as mulheres antes disso já costumam... Ainda mais com a nova tendência, né? Que as mulheres já estão trabalhando enquanto estão amamentando e eu acho até meio uma pressão social você falar para essa mãe amamentar por 2 anos ou mais, a coitada que tem que voltar a trabalhar com 4 meses. Então, assim... Ela não dá conta, gente. É pesado. Eu falo que a mãe que consegue chegar a 6 meses de amamentação exclusiva já ganhou a primeira medalha. Chegou num ano, já ganhou a segunda medalha. Passou de 1 ano, trabalhando ainda dentro dessa dinâmica, essa mulher é guerreira, já tem lugar no céu garantido, não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que tomar... Passando por todo o preconceito. Então... Ainda amamentando? Nossa, mas... Existe assim? isso, né? Já tá grande, fica aí Nossa, já tá amamentando. grande.
Sem Isso amamentar na frente, tá? Eu sofri isso. Eu amamentei até 3 anos. E eu falo, gente, não é uma competição, né? Porque é muito engraçado falar com as mães, né? Aí começa, eu amamentei até não sei o quê, eu amamentei até não sei o quê, né? Ei, quem dá mais? Mas, então, eu parei de trabalhar na época. Então, eu falo, gente, cada um tem a sua uma situação. história. Cada caso as suas regras. Eu não vazava leite, tinha parado de trabalhar na época. Eu tinha amiga que trabalhava em hospital e que o peito dela tinha hiperlactação. Ela parou com 1 ano, que já medalha, né? Então. E ela falava, gente, como que eu trabalho com negócios correndo? Então, assim, depende muito de cada um. O que eu tocava de absorvente pro peito, não vencia, gente. Muito, né? Então, só que assim, tem as pessoas que vão ficar na orelha. Então, comigo, com 6 meses, antes de 6 meses, já tinham perguntado pra mim, nossa, ainda amamentando? Sim. E aí, se para de amamentar, vai ter a galera que vai perguntar, nossa, mas já parou de amamentar? Então, assim... Isso sempre vai ter, Sempre né? vai ter. Quando vai casar, Tem quando vai jeito. ter filho? E o segundo filho? Vai casar e não vai fazer festa? Como assim? Vai casar e vai fazer festa pra 300 pessoas? Nossa, tá esbanjando. Sempre vai ter uma alma pra te criticar em qualquer coisa que você faça. Então, mamãe de plantão, veja quem você vai seguir. Se a orientação da sua mãe, da sua sogra, da pediatra, de quem vai te auxiliar na amamentação, defina uma pessoa e somente ela. Porque se você for ouvir, aí você vai pra simpatia, vai pra oração, você vai pra São Longuinho. Aí cada uma fala uma coisa e você fica doida. Né? Os hormônios já não estão muito lá aquela coisa. Aí você não sabe se chora, se você ri, se você mata alguém, se você some. É complicado. O que a mãe pode ou não comer durante a amamentação? Há alimentos que alteram o leite de forma negativa? Cafeína, álcool, alimentos alergênicos? Esse negócio agora do peixe, que não pode comer peixe quando tá grávida, não pode comer peixe quando tá amamentando. Gente! Olha, tá muito chato ser médica, tá? Então! Eu não aguento mais, porque tá muito difícil. Cada hora a gente inventa uma moda e de novo. Tem o povo que fala uma coisa, tem outro povo que fala outra coisa, e tem a população que tá no meio disso tudo surtando, né? Porque como é que você vai lidar com isso? A maior parte dos estudos, eles não recomendam que a gente tire nada da alimentação, tá? Quando você fala de uma alimentação saudável, equilibrada, ela não deve ser retirada. Ah, mas eu descobri que o brócolis dá gás. Não tira a bodega do brócolis da alimentação, certo? Não faz sentido a gente tirar um alimento de verdade, um alimento saudável da alimentação de uma gestante. O que a gente sabe, eu acho que o que eu acabo conversando com as mães, né? A mãe nasceu o neném, aí a avó vai lá e faz 5 quilos de canjica, certo? Porque canjica dá leite. Desce o leite. Não, tá? Não. Não é bem assim. E aí, o que vai acontecer? A mãe vai tomar café da manhã com canjica, vai almoçar com canjica, vai jantar com canjica, vai comer sobremesa. E assim, não vai fazer bem nem pra ela, meu amor. Será que isso vai fazer bem pro bebê também? Então, eu sempre tenho essa questão assim, tudo que vai ser exagerado, tudo que vai ser ativismo, vai estar errado. Então, tirar coisas da alimentação, não acho que tem necessidade, inclusive a cafeína, inclusive o chocolate. A coitada da mãe tá lá, passando um perrengue, você vai tirar o coitado do chocolate. Louca por um pedacinho de chocolate. Gente, quando a gente tá com sono, uma forma da gente tentar garantir essa falta de energia que o sono não tá dando pra gente, é achar através da caloria essa energia. Então, se eu não tô dormindo bem, o que a gente vai buscar? Alimentos calóricos. E você vai tirar o chocolate da mãe. Agora, você vai comer 6 barras de chocolate? Não, querida, né? Come um pouquinho. Então, quando a gente fala de parcimônia, eu acho que não faz sentido a gente retirar nada. Aí eu vou deixar o álcool pra você. Não, e eu quero levantar a bandeira do japonês também, porque tá essa leva aí que não pode comer peixe. Eu falo, gente, tudo que não podia eu fiz, meus filhos estão vivos. Entendeu? Então, por isso que eu quero levantar, porque agora tá um tal de, vai jantar na casa e tem a gestante de convidada. Mas o que você vai fazer? Porque eu não posso comer tal coisa, não posso comer tal coisa. Eu falei, gente, eu não sabia que ficar grávida era tão chato, ultimamente. Do peixe, eles falam bastante, assim, em relação à intoxicação alimentar, se não sabe de onde está vindo a procedência. Mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque você vai num restaurante japonês, tipo,
oi, da onde tá vindo seu peixe, né? Mas aí eu teria que Mas ter uma você tem que- preocupação, mas você tem que inclusive, saber com a se é salada, limpo. né? Você concorda? É, Alimentos crus em geral, né? Não é o peixe o problema, é que o japonês ficou tão famoso, né? Que aí a gente só pensa no japonês, mas o alimento mal cozido, mas assim, Eles vamos falam lá. de mercúrio Quantas também, vezes, né? Mas quantas a vezes vocês quantidade. passaram mal depois de ir num japonês? Eu acho que teve uma única vez, mas eu tava numa leva que eu já tinha ficado doente antes, minha imunidade Então, estava será baixa. que foi realmente só o japonês? Então, Não assim, foi o japonês. Eu acho que eu já estava sensível e comi o wasabi para muito. Então, acho que daí já fez a questão estrago. do estrago. Eu acho que a mulher já tá tão sensibilizada que aí acaba tendo essa questão de não quero nem correr o risco. Eu vou ser muito sincera, eu fui grávida num casamento japonês. Que Mandou tinha ver. só japonês. Não, amiga, saí de lá e não comi nada. Porque falou. Saí de lá e fui com todo... Fui no McDonald's. Assim... Eu fiquei muito chateada, entendeu? Não tinha o que comer. O buffet se alegrou, porque ganhou o dinheiro da cabeça e você não E eu gastou não gastei. R$1. Mas assim, com o meu segundo filho, um restaurante daqui da cidade viu uma grávida indo uma semana adoidado no último semana de gestação, que eu acho que eles acharam que eu ia parir ali mesmo, porque eu comi tanto japonês. Mas assim, é isso, assim, é aquele medo de primeira gestação, a gente tem muita informação. Detalhe, meu marido é ginecologista, né? Então, assim, vem essa pressão dentro de casa, então... Se parisse, ele tava lá. Mas é aquela coisa, você escutou, Garantido. você sabe que existe algum risco, você vai correr, eu acho que é essa questão, né, correr o risco. Quando eu brinquei, né, eu realmente não comi japonês nas 2 gestações, mas no Rafael, quando eu tava na última semana de gestação, já tava com dilatação, tudo pronto, assim, o menino na boca do gol, eu falei, olha, agora não vai fazer nada de diferença, se eu pegar alguma coisa agora... Tá tudo certo. Aí eu comi, entendeu? Mas aí eu comi realmente uma semana de japonês. Álcool. Ixi, aí pode falar. Na gravidez, Zero. 0, né? Unânime. Não, nem um bombonzinho Eu tô de até álcool. suspirando, né? Sabe quando tá pensando antes de o que falar? Tá, a gente tem alguns estudos aí que já tem até tabelinhas famosas aí, né, pela internet falando do consumo de álcool em relação ao peso da mulher. Então, assim, se tomar uma dose, então... Tem calculado qual Tem que é a dose calculado. de vinho, Então, de cerveja. pinga, aquele copinho pequeno, uma latinha de cerveja, uma taça de vinho e tal. E aí, a depender desse peso da mulher e tal, para esperar por volta de 2h30, mais ou menos isso. Falei 2h30, que é uma média, porque vai depender Do que você tá bebendo, a quantidade, cada mulher e tal, né? Então, tem essa questão. Então, não é que ninguém sai falando, para de beber, mulherada. Mas, gente, tá com vontade, tá... Pode, ou armazenar leite. Não adianta ficar tirando leite, jogando fora, porque o álcool tá lá. Não, tá? É questão mesmo... De metabolização. De metabolização. Então, tá com muita vontade... se organiza, tá? Se a gente pensar em recém-nascido, é um pouco mais difícil de se organizar. Como é que você faz né? uma hora e Porque meia você não mamando? sabe, putz, ainda tá nessa, né? Não tá reloginho, então pode ser que, acabei de amamentar, de repente quer de novo. Não pode? Bom, e se armazenar um leitinho, né? E ofertar o leite que já armazenou? Então, dá pra se organizar e conciliar. Vou tomar um porre. Então, aí vai ter que ter alguém, né, para cuidar do bebê também, né, Então, por dá bastante sono, tempo. Né, gente? A gente agora fica doente se sai da linha, né? 3 dias fica Então. doente, imagina amamentando, então. Aí, eu lembro que eu ficava assim, hoje eu vou tomar um vinho. Aí eu falava, mas vai dar um sono. Aí eu falava, não, deixa pra depois. Aí nessa, o menino fez 1 ano e eu ainda não tinha tomado vinho, porque o sono continuava, entendeu? Eu acho que é bem você entender quais são as demandas do seu bebê, da sua necessidade. Eu não vi nenhum problema de não tomar o vinho nesse período de 1 ano que eu amamentei. Foi tranquilo. Eu fui liberada na gestação do Murilo depois do 7º mês a tomar meia taça de vinho, depois do 7º mês, quando eu tivesse com muita vontade. Mas já era uma coisa assim, parece que quando libera, aí você fala, vontade não passa. quer mais. Não é só vontade, Agora entendeu? também já foi. Exatamente. Mas hoje na gestação eles são bem rigorosos. Na em gestação, relação- é zero. não tem conversa. Na amamentação, é aquela história. controvérsia, O ideal
Não tomar. Não tomar. Mas se for tomar, tem que ser a dose ali, Programado. tem que ser programado, tem que ser... Então, tem estudo já falando que ok. Mas, se der para não tomar... É aqueles Legal. temas polêmicos de amamentação. Que vai dar B.O. onde você falar, vai ter alguém Você falar- ativista. Mas eu já vi 2 cortes pra você, ô, doutora. Já temos o corte, tipo assim, doutora Mariana pendura chuteira. Quando você falando, mas tá chato, a medicina tá muito chato. Esse é um corte. E outra, médica pediatra dá receita sobre canjica na amamentação. Aí dá o corte dela falando, mas não é indicando, entendeu? Tem a Então, questão da canjica. Vou Vamos, voltar. Não, eu vou vírgula, voltar né? pra Vamos questão. lá. E se a pessoa gosta muito de canjica, tome sua canjiquinha. Lembra, reflexo de descida do leite, ocitocina? Se você ama canjica e vem lá sua mãe, enfim, falando, fiz pra você uma canjica, você vai falar, ai, que delícia. Foi a canjica? Não, né? Não, mas foi o carinho. O afeto. Então, quando falam, eu faço canjica pra ela, eu falo com a mãe, você gosta de canjica? Porque assim, se não gostar, aí não adianta nada. eu não gostava. Você gostava de canjica? Teve essa pra você também, Não, Paula? eu gostava, mas nunca tomei, assim, nunca comi canjica pro leite descer. E Mas, cerveja preta? Então, eu ia falar isso agora, mas assim, cerveja então. preta as pessoas falavam. Leite de arroz, cerveja sim. preta, canjica, acho que tinha mais alguma coisa que eu não me lembro. Mas assim, nada científico, né? Só aquela coisa tem que vai alguns passando de geração alimentos- para geração. Galactogulbos. A gente tem tabelinhas ali de alimentos que nos países, né? Aqui no Brasil tem muita questão do milho, fora tem o quê? Aí vão falando, mas ainda nada assim. E nada Evidência provado, né? científica. Nada evidência forte, nada. Meninas, nosso tempo está chegando ao fim, mas você acha que faltou alguma coisa para complementar? Porque a amamentação é um tema amplo, né? Porque tem tantos mitos, verdades, coisas a serem levadas em conta. Só que antes da gente querer levantar qualquer bandeira aqui, o importante é você eleger um profissional especialista para chamar de seu e recorrer apenas a ele, não é isso? Com certeza, né? Bom, o portal Atibaia Health reúne vários especialistas aqui da nossa região, justamente para você não ter dúvida na hora de você optar um para você, tá bom? Então, vale a pena você não só conferir o portal, mas ficar por dentro de todas as redes onde eles estão, sinalizando para você, viu? Tem muito profissional bom na nossa região. Basta você ter a boa vontade de ir lá conferir. Meninas, mais algum recado? Mais alguma consideração importante para a gente passar para a população que está nos acompanhando? Informação. Se informem. Isso é bem importante. Se informem e não escutem muito. Escute mais aqui, coração. Né? Se informe e siga a intuição também, mas não escute os pitacos, que vai rolar bastante. Eu acho que a gente tem que também ter uma coisa que eu sempre falo. Ninguém precisa acertar de primeira, né? Às vezes a gente procura um profissional por uma indicação, por alguma questão. De repente você chegou lá, não foi aquilo que eu queria. Eu escutei em outro lugar que não era bem assim que funcionava. Essa angústia que muitas vezes as pessoas têm, às vezes deixam de procurar outro profissional. Essa segunda opinião, se tá, procura essa segunda opinião, vai atrás da sua tampa na panela, né? Vai atrás daquele profissional que tá falando a língua que você quer ouvir. Porque às vezes você tá naquele profissional errado. Eu acho que é importante a gente se dar ao luxo de errei, vamos começar de novo? Bora procurar um profissional que tá falando o que eu quero, o que me conforta, né? Eu quero agradecer imensamente vocês estarem aqui. Passou o GC de vocês durante o episódio, então as pessoas vão poder conferir a rede social, ir lá. Por favor, vai fazer uma consulta gratuita. Não pode, tá? Mas chega lá, não pode. Mas fale que você veio através do nosso episódio, né? A gente aqui, tanto do Acordo Saúde quanto do portal Atibaia Health, fica feliz de saber que vocês estão indo tietar os profissionais que estão passando por aqui. Então vá, fale que viu, prestigie. Não esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante pra gente você virar e falar que acompanhou, que gostou e até fazer a indicação do próximo tema, dos profissionais que você quer que passe por aqui no Acordo Saúde, não é mesmo, Paula? Sim, vão passar vários, mas a opinião de todo mundo é importante, né? É isso aí. Mais uma vez quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui conosco e que seja
breve o nosso reencontro aí, pra gente levantar e desmistificar mais aí as verdades e os mitos sobre a amamentação. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bom, é isso, Paula. Mais algum isso. recado? Só isso. As informações foram muito valiosas. Obrigada. Bom, você que ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.